O batismo que é feito na igreja romana é mentiroso. Querido irmão, realmente para a igreja católica, a sua criancinha já deveria ter sido batizada. Para a Bíblia, não. Que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás. Por exemplo, um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. A sua filhinha de 2 anos não tem ainda capacidade de se arrepender. Ela é uma criança. Então não tem muito motivo para você sonegar o batismo às crianças, não? Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Batizar crianças, pode ou não pode? Tá certo ou errado o que a Igreja Católica faz em relação a batismo infantil? Esse é um tema que sempre gera muita dúvida, tanto para católicos quanto para protestantes também, né? E que é um pé de guerra. E hoje nós reunimos opiniões de pastores e de padres abordando essa questão e nós vamos falar um pouquinho da diferença para cada um deles e descobrir, pode ou não pode, tá? Fica comigo até o final do vídeo para você entender. Então vamos lá, começando sobre não pode batizar crianças. O batismo que é feito na igreja católica é mentiroso. Esse batismo que é feito na igreja romana, ele é mentiroso. O batismo que é feito na igreja romana é mentiroso. Aí alguém está assim, mas Jesus foi batizado. Não, Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Olha só que coisa forte. E ele deixou para chegar aos 30 anos. Deixou para chegar a uma idade de maturidade, para deixar claro que o batismo nas águas é uma decisão da pessoa. Claro. E que tem que ser feito em cima de uma cabeça consciente, que já atingiu a idade da razão. O batismo não pode ser decidido por terceiros. Não podia ser Dona Isabel e seu Jorge, pais do bispo Guaraci, a decidir o batismo dele. O batismo tinha que ser decidido por mim. Sim. Então, o batismo que é feito na igreja católica, ele é mentiroso. Querido irmão, realmente para a igreja católica, a sua criancinha já deveria ter sido batizada. Para a Bíblia, não. Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente um significado na vida dela. Por exemplo, um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Então o que acontece? A Bíblia tem alguns requisitos. Primeiro, em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro pregou, falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte no sacrifício de Cristo, depois que eles sentiram o peso da culpa, eles perguntaram assim para Pedro: e nós o que faremos? E Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, qual foi o requisito para eles serem batizados? Arrependimento. A sua filhinha de 2 anos não tem ainda capacidade de se arrepender. Ela é uma criança. Outro critério. Em Atos 8, 37 a 39, é dito que outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto nosso na cruz do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela. Se nós entendermos o que é o batismo, nós vemos que me parece mais adequado não batizar pessoas que não entendam o que de fato é aquele instrumento. O batismo é uma expressão pública, exteriorizável do que aconteceu internamente. Batismo nas águas. Então, você deve batizar crianças unicamente se a criança de fato souber o que está acontecendo. Na igreja onde eu sirvo como pastor, se uma criança de 10 anos tiver uma vontade muito grande de ser batizada, ela vai para uma sala lá de batismo, que não é um requisito bíblico ter o curso de batismo, ela vai porque nós queremos ter a certeza que ela sabe a grandiosidade daquela exteriorização pública, da renovação interior que ocorreu nela. Então, tem igrejas que entendem que eu imagino aí que seja de bebês, né?
de bebês, a Igreja Católica faz de Faz. bebês. Para nós não faz sentido, porque o batismo é essa exteriorização. O bebê não tem consciência do que está acontecendo, portanto, a exteriorização é sem sentido. Esses foram alguns daqueles que acreditam, né, que o batismo não pode ser feito em criança. Óbvio que são só os protestantes, porque a doutrina católica não prega isso, tá? A doutrina católica você pode sim batizar. Só uma pequena correção aqui, né, que acho que foi o primeiro pastor que falou, que Jesus se batizou. Quem batizou Jesus foi João Batista. Jesus se submeteu ao batismo de João. E o que é dito, né? Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus não pegou a água e fez assim, batize em nome do Pai, do Filho, não. E lembrando, Jesus não precisava do batismo, porque ele não tinha pecado, né? Esse batismo é o quê? Para cumprir a justiça, toda a justiça, se solidarizar com os pecadores, inaugurar ali também a sua missão de forma pública, porque a partir daquele momento que começa toda a sua vida pública. Então tem um detalhe teológico central aí, que o Filho está nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai fala dos céus. Então, muitas pessoas entendem que ali é a manifestação da Trindade, que essa palavra não está explícita na Bíblia, mas existem aí essas bases bíblicas, tá bom? Tem um que aí é importante nós trazermos, que é o Augusto Nicodemos. Ele fala sobre o batismo da criança também, e a gente vai entrar no segundo grupo. Então tem aqueles que falam que não pode batizar, e tem aqueles que dizem que podem, mas que não são católicos. Circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. Mas era o símbolo da relação nossa com Deus, que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais, pela fé, oferecem àquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Você disser, mas está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? E presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para criança, significa que se a criança morrer, ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vamos pregar o evangelho no mundo todo, o que está sendo contemplado ali é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizado. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, né, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é o que não é abolido no Novo Testamento passa do Antigo para o Novo. Então, vale lembrar aqui, e por que eu trouxe essa fala do Nicodemos, né? Porque tem pontos aqui que também tem concordância com a Igreja Católica. Então, as crianças podem e devem ser batizadas. A Bíblia não exige a fé consciente prévia da criança, né?
óbvio, porque ela não vai ter ali. Existe essa relação daquilo que era vivido no judaísmo e agora com o catolicismo, então a questão da circuncisão e o batismo, essa lógica da aliança familiar, né, da bíblica, tanto que quando nós somos batizados, nós somos, tanto que muitos falam, né, nascemos para Deus, né, nessa questão da fé, e Atos fala dos batismos de casas inteiras que ele fala aí. O ponto de divergência aqui é que o batismo, ele realmente faz algo na alma. É isso que a Igreja Católica acredita, né? Já ele, o que ele falou? O batismo não regenera, não salva, não comunica a graça. Não, o sacramento é um sinal da graça de Deus, né? O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neofita, né? Do novo cristão, uma nova criatura. Ele é necessário para a salvação e pelo batismo somos incorporados em Cristo, tá? Então, os sacramentos conferem sim a graça que elas significam. Por que eu trouxe isso? Porque existem batismos, né? Por exemplo, se você é católico e aí se converte para alguma denominação cristã, protestante, evangélica, enfim, algumas delas vão pedir para que você se batize novamente. Não existe vários batismos, existe um batismo só. Por isso que existem algumas igrejas que a Igreja Católica verifica como foi a questão do batismo e elas também podem ser válidas dentro da Igreja Católica, mas dentro disso aí você precisa passar como é o rito, como que aconteceu, para ver se é válido também na Igreja Católica. Então não necessariamente quando você é um protestante e se converte ao catolicismo você vai precisar ser batizado novamente, mas via de regra acontece o contrário, tá? Que nós acreditamos num só batismo. Mesmo que você era de outra denominação, existem ritos, existem questões básicas para essa questão do batismo também ser aceito na Igreja Católica. Agora nós vamos aí para quem crê no batismo de crianças, né? Quem fala que sim, que as crianças podem, não tem erro nenhum nisso. Agora vamos a ele, o queridinho de muitos de vocês, Padre Paulo Ricardo, nosso queridinho também. Podemos dizer o seguinte: já no Novo Testamento existem alguns indícios e alguns sinais de que talvez algumas crianças pudessem ter sido batizadas. Quando, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é libertado, ele foi aprisionado em Filipos, um terremoto, durante a noite, o liberta, ele e Silas saem da prisão e então o carcereiro achou que os prisioneiros tinham fugido, ele vai lá e quer cometer suicídio. São Paulo diz: pare. Ele pergunta: o que eu devo fazer? São Paulo prega o evangelho, ele crê, é batizado ele e toda a sua família. Pode-se pressupor que toda a sua família tivesse também crianças. Mas isso é só uma pressuposição, mas veja que a conversão do carcereiro e toda a sua família indica um princípio muito importante e interessante da sociedade antiga. Quando o pater familias, o pai da família, se convertia, geralmente a família inteira se convertia. E aqui, então, nós vemos atestado na Bíblia uma prática da igreja. Ou seja, havia dois tipos de conversões naquela época: as conversões de pessoas individuais e as conversões de famílias inteiras. Ora, uma vez que uma família inteira se converteu, aí nós temos então o pressuposto para aquilo que nós temos hoje, que é famílias católicas terminam com filhos católicos, batizando seus filhos desde cedo. E por que não havia tantos batismos de criança no início do cristianismo? Por uma razão muito simples: não havia famílias católicas, não é? Para você ter batismo de criança, você tem que ter família católica. Daqui nós temos também uma outra realidade, que é o seguinte: a igreja, ela acolhe estas crianças e batiza essas crianças na fé da igreja. Por isso que a igreja também instituiu o ministério do padrinho e da madrinha. Porque teoricamente, sei que isso depois na prática, infelizmente, não acontece, mas teoricamente, se o pai e a mãe da criança não quisessem educar a criança na fé católica, a igreja se dispõe a indicar um padrinho e uma madrinha que sejam responsáveis pela educação católica daquela criança. E isso é tão verdade que o Código de Direito Canônico hoje nos diz que se você quiser batizar uma criança, mas o pai e a mãe simplesmente não tiverem fé católica, mas só consentirem. O batismo de Jesus foi ao mesmo tempo mais do que o nosso batismo
e ao mesmo tempo menos do que o nosso batismo. Ele foi menos do que o nosso batismo, porque aquele lá era o batismo de João, um batismo que era só para penitência, para conversão, mas não tornava as pessoas filhos de Deus. Por isso o batismo de João era menos do que o nosso. E o batismo de Jesus foi mais do que o nosso, porque ali Jesus recebeu uma unção especial e uma efusão do Espírito Santo, que foi derramada sobre ele de uma forma extraordinária, muito maior do que a unção que nós recebemos. O batismo de Jesus é algo muito especial. Jesus não é o parâmetro para isso. O que nós precisamos olhar é a praxis da igreja. Jesus disse que não abandonaria a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele não vai nos abandonar. Ele está com a sua igreja. E a igreja que pratica a mesma coisa há 2000 anos, das duas uma. Ou ela errou numa matéria muito grave, como é o batismo, e Jesus a abandonou, ou então ela é a igreja verdadeira e continua fazendo aquilo que Jesus quer que ela faça. Como Jesus é fiel a si mesmo e ele não pode se trair, eu acho que ele não abandonou a igreja. Não somente acho, tenho certeza. Que o batismo das nossas crianças seja isto. Nós temos convicção e fé católica que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás, entregando nas mãos de Deus e fazendo dela um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que antes era só criatura escravizada pelo pecado original, agora se torna filho de Deus. Se você tem consciência da condição terrível que é não ser batizado, você então tem pressa de batizar. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em filho de Deus, que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Bom, a questão é o seguinte, se o batismo comunica a graça, comunica unilateralmente, então tanto faz ser criança ou adulto. Se o batismo, aí vem a doutrina evangélica, não comunica a graça, então batizar uma criança ou um adulto tanto faz também. Então não tem muito motivo para você sonegar o batismo às crianças, entende? Não. E agora nós vamos para o queridinho de vocês, Frei Gilson, que, para variar, vai citar o quê? O Catecismo da Igreja Católica. Eu quero falar tudo que você recebe no seu batismo. Olha que bonito. 1263. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Gente, olha que graça. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Não é um pecado. Ei, não é 2 pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Todos. Ok? Todos os pecados são perdoados. Não é 1, não é 2, não são 3, não são 4, não são 5, mas todos os pecados são perdoados. Veja, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Meu Deus do céu. Então não sei se você está entendendo. No dia do seu batismo, você foi perdoado do pecado de Adão e Eva. Gente, olha que graça maravilhosa. No dia do meu batismo, eu fui perdoado do pecado de Adão e Eva. Então aquele pecado que passou para mim, pecado que passou por hereditariedade. Então eu nasci no pecado de Adão e Eva, como diz o Salmo 50, eis que minha mãe concebeu-me no pecado. Aliás, abra a sua Bíblia em Romanos. Por que nós nascemos no pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então por que o pecado passa de geração em geração? Está aqui, o texto bíblico está dizendo isso para você. O pecado passou de geração em geração. O pecado
passou para todo o gênero humano. Só que quando você recebe o batismo, você é perdoado deste pecado. Está aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. É perdoado o pecado original e todos os pecados pessoais. Obviamente, se você foi batizado quando você era criança, então você não tinha pecado pessoal. A criança começa a pecar com a idade da razão. Então, se você foi batizado antes da idade da razão, você não tinha pecado pessoal. Mas se você foi batizado depois da idade da razão, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 20, com 30, com 40 anos, você foi perdoado de todos os seus pecados pessoais até aquele momento. E agora, para fechar, né, com chave de ouro, temos quem? Nosso querido Papa Francisco. Aliás, né, pena que esse tipo de fala não aparecia muito, né, um pouco mais assim no final da sua vida, mas ele fala aqui sobre o batismo nas crianças. Vamos ver o que o nosso Chiquinho fala. Alcuni pensano che, ma perché battezzare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui stesso a chiedere il battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito Santo, perché quando noi battezziamo un bambino, entra in quel bambino lo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa opportunità a tutti i bambini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimenticatevi, battezzare i bambini. Então, óbvio, né, não preciso nem dar a minha opinião, que sim, devemos batizar as crianças por todos esses motivos aí que os padres e também, claro, o nosso querido Papa Francisco, né? E aí eu queria trazer um ponto muito importante aqui, porque eu tenho o nosso diretor espiritual, ele tem dois grandes amores, né? 3, na realidade, que tem a Eucaristia. Mas a questão das almas, né? A oração pelas almas e também o batismo pelas crianças. E foi uma coisa que a gente aprendeu muito em relação ao batismo. Ele batisma todo mundo. Todo mundo que tá dentro, né, das regras, claro. Mas nós vemos que em algumas paróquias ou dioceses, às vezes, tem algumas restrições que em outras não tem. Claro, isso depende do bispo e também de acordo com aquilo que o padre vê de necessidade. Tudo dentro do Código do Direito Canônico. Mas ele sempre batiza. Claro, tem as regras, então procure sempre a paróquia para ver quais os documentos necessários, a questão do curso, a formação, né? Até abordaram aí, né? Mas a Bíblia não precisa de formação, de cursinho. Por que a igreja dá um cursinho de batismo? Para que você entenda, para que os padrinhos entendam a sua missão, exatamente por conta do que o padre Paulo Ricardo falou aí sobre a missão do padrinho, né? Apesar de muitas vezes na prática isso não acontecer. Então, com ele nós aprendemos a importância do batismo, né? Inclusive ele tem até um carinho muito, muito especial pelo nome João, por conta de João Batista. Ele fala, pastor, eu tô batizando. A minha parte eu estou fazendo, né? Por conta disso, porque é o que o Papa Francisco falou. É uma grande oportunidade que nós temos que dar a todos. E tanto o ensinamento deste padre quanto de um outro padre que eu tenho um grande carinho, assim, né? Até por conta da minha infância, eles ensinam, eu não sei se isso já foi ensinado aí pra você, de comemorar a data do seu batismo. Então, a vela que nós recebemos lá no dia do batismo, o padre sempre convida a acender essa vela no dia do batizado para celebrar, cantar, rezar, né? E eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes nós tratamos o batismo, o sacramento do matrimônio e tantos outros sacramentos como uma mera data social, né? E nós esquecemos que o sacramento é um sinal da graça de Deus e que por isso nós devemos celebrar. É uma grande graça de Deus nós sermos batizados e reconhecidos aí como filho de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, né? Da própria vida de Cristo. Então, nós precisamos celebrar essa data, assim como nós celebramos o nosso aniversário, como celebramos
o aniversário de casamento, né? Então, é uma graça que nós devemos aí celebrar sempre. Então, que você agora, nos comentários, vou desafiar, você lembra da data do seu batismo? Se você não lembra, você vai pegar o seu batistério agora e vai colocar aqui nos comentários a data do seu batismo. E me conta se você já celebrou alguma vez essa data, como que você celebrou, acendeu a vela, cantou, orou, me conta. Logo nós vamos celebrar o batismo da minha filhinha, né, que tá chegando, quase no mesmo mês que eu, que foi em fevereiro meu, hein. Depois deixa aqui nos comentários, se você não souber, pergunta pros seus pais, pesquisa aí, eu quero que você coloque nos comentários. E lembrando, seu comentário você pode e deve comentar, mas seguindo essas regrinhas aqui. Principalmente você que não concorda com essa questão de não pode batizar as crianças, pode, enfim. Respeite, tá bom? Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Aproveitando, tem algum outro tema que você gostaria de ver aqui, essa batalha, um versus o outro? Deixa aqui nos comentários pra nós produzirmos, tá bom? Sempre com base nessas polêmicas aí que vocês assistem, pra ver se ajuda o povo a entender, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!